Olá, bem-vindos ao curso de Meliponicultura e Ciência Cidadã. O meu nome é Sheina Koffler, eu sou bióloga e faço minha pesquisa de pós-doutorado na USP, no Instituto de Estudos Avançados. Nessa aula eu vou falar um pouco sobre o reforço alimentar para as abelhas sem ferrão. Bom, como nós sabemos, as abelhas dependem dos recursos que elas buscam na natureza, nas flores, e é muito importante, antes de a gente entrar no tema da alimentação artificial, no reforço alimentar para os ninhos, falar da alimentação natural, que é o mais adequado para as abelhas, que elas vão poder escolher o que elas querem coletar. Então, aqui eu vou relembrar algumas dicas que a gente já discutiu na nossa aula anterior sobre alimentação natural. Se você ainda não viu, volta um vídeo e assiste essa aula, que é bastante importante. Bom, como então pensar no pasto apícola para as nossas abelhas, né? Pensar no local onde a gente vai instalar os nossos meliponários e também como melhorar esses locais em relação à oferta de alimento. Então é importante a gente ter disponibilidade de árvores que tenham floradas em massa, aquelas árvores que numa determinada época do ano dão flores em grande quantidade. Isso é muito importante para as abelhas. Diversificar o hábito dessas plantas, então não só árvores, mas arbustos, trepadeiras, plantas herbáceas. Assim como para a gente é importante ter uma alimentação diversa, para as abelhas também é. Então, por isso a gente tem que pensar nessa diversidade. Além disso, pensar que tem que ter oferta de flores ao longo do ano, então plantas que tenham épocas distintas de floração e que ofereçam flores o ano inteiro, né? E plantas que ofereçam néctar, plantas que ofereçam pólen e também resina, pensando em todos os recursos que as abelhas vão precisar. E, por fim, priorizar as espécies nativas e as espécies de ocorrência da sua região. Isso facilita a manutenção dessas plantas e elas vão ficar mais saudáveis e oferecer as flores para as nossas abelhas. Então, pensando nisso, é importante sempre priorizar a alimentação natural e entrar com a alimentação artificial somente quando realmente precisar. Então, aqui tem alguns exemplos de quando a gente recomenda que a alimentação artificial seja feita. Então, principalmente em épocas que tem escassez do alimento natural, épocas do ano que não são tão favoráveis, tem poucas plantas com flores, e a gente sabe que os nossos ninhos vão enfraquecer, então esse é um bom momento para entrar com alimentação artificial. Além disso, quando a gente tem ninhos fracos, como vocês podem ver aqui nas fotos, a gente tem um exemplo de um ninho fraco, dá para ver que o favo de cria é pequeno, tem algumas falhas, o cerume está meio ressecado, então é um ninho que está fraco, precisa fortalecer. No caso aqui de um ninho forte, a gente vê que tem muitas abelhas, muita atividade, favo de cria grande, construção bastante ativa. Então, esse é um caso que a abelha, o ninho da abelha, está bem, está forte, elas conseguem se manter. Não é necessário entrar com mais alimento artificial. Então, somente nos ninhos que precisam de recuperação e também no caso das multiplicações recentes. Então, quando a gente multiplica um ninho, os ninhos filhos vão ficar mais enfraquecidos e é importante ajudar nessa recuperação e por isso entrar com o alimento artificial. E que tipos de alimentação a gente pode fornecer? Começando aqui primeiro com alimentação energética. Então, oferecer algum xarope para a abelha. Aqui tem o caso do açúcar, que é o mais comum. Geralmente, o que funciona bem para diversas espécies é um xarope de açúcar diluído a 50%, uma parte de água, uma parte de açúcar, bem diluído. Aqui tem algumas opções de açúcar. O açúcar refinado, que é o açúcar comum de cozinha, ele funciona para fazer xarope, mas ele tem menos minerais, comparando com o açúcar cristal, por exemplo. O açúcar cristal ele é menos refinado, por isso ele tem mais minerais, isso pode ser bom para as nossas abelhas. O açúcar VHP é utilizado em alguns casos também, mas ele é menos refinado ainda, isso quer dizer que ele vai ter mais minerais, e nem todas as abelhas consomem bem esse açúcar, elas não têm tanta preferência em alguns casos. Então, o que a gente costuma recomendar é o açúcar cristal, diluição de 50%, que funciona bem, mas a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. Outra opção é o xarope de mel comum, que a gente compra e dilui e oferece para as abelhas também.
E tem algumas opções que são menos comuns, que são essas pastas mais sequinhas. Então, a pasta candy, que é a pasta de açúcar com mel, ou açúcar puro mesmo, sem diluir, e mesmo rapadura. Nesses casos, as abelhas vão elas próprias umedecer esse alimento e coletar e consumir. E como ofertar esse alimento? Aqui tem alguns exemplos de alimentadores. Então, aqui, por exemplo, é um alimentador em um tubinho que a gente coloca algodão na ponta, e é por aí que as abelhas vão sugando esse xarope. Dá para fazer isso num copinho de café também, colocando algodão, ou colocando esses flutuadores, podem ser uns gravetinhos ou esses palitinhos. A ideia é que a abelha não se afogue quando ela vai consumir o xarope. Existem alguns alimentos que a gente coloca pela parte externa do ninho também. Aqui tem uma garrafinha e tem uma conexão com o interior, que é por ali que as abelhas vão acessar o xarope. A vantagem é não ter que abrir toda vez o ninho para alimentar. E também tem as opções de alimentação em massa que a gente faz nos alimentadores externos, que são algumas superfícies, uma plataforma com flutuadores, pode ser pedrinha, pode ser ripinha de madeira, em que você coloca o xarope ali e as abelhas vão se alimentar. E aí vão várias abelhas de várias colônias se alimentar no mesmo lugar, elas mesmas que vão até ali buscar o alimento. Isso requer um pouco de treino, porque pode atrair outras espécies de abelhas que não são as que você quer alimentar, então pode atrair arapuá, apis mellifera, e pode gerar uma certa competição ali, então é importante fazer isso em horas mais do início do dia, e treinar suas abelhas, acostumar a esse tipo de alimentação. Isso é mais recomendado para meliponários grandes e isso facilita o manejo. É importante lembrar também, sempre manter a limpeza e a higiene quando estiver fazendo esse preparo de alimentação e todas as ferramentas e alimentadores que a gente usa, evitando que esse alimento fermente e prejudique as abelhas. E depois, se sobrar esse alimento, guardar sempre na geladeira também evita a fermentação. Como eu falei, existem algumas receitas básicas, mas a gente também recomenda fazer alguns testes de preferência. Se a gente está começando a trabalhar com uma abelha, por exemplo, é importante ver o que ela prefere, nos casos de alimentação artificial energética. Então, aqui, por exemplo, a gente pode testar diferentes concentrações de xarope de açúcar e oferecer para o mesmo ninho e ver o que as abelhas vão consumir mais. Então, o que a gente veria aqui? Por exemplo, aqui a gente vê que o consumo foi maior nesse xarope de 60%, então as abelhas consumiram mais, e se a gente fizer uma observação, a gente vai ver mais abelhas tomando esse xarope, comparando com esse de 40%. Poucas abelhas, e sobrou bastante, ele foi pouco consumido. Então, nesse caso, o ideal seria oferecer esse xarope mais concentrado. Isso vai variar de acordo com as espécies que a gente trabalha e também das necessidades do ninho. Por exemplo, em épocas de mais calor, as abelhas vão precisar de mais água, então talvez seja mais interessante um xarope mais diluído. Se ela precisa de mais energia, por outro lado, você oferece um xarope mais denso, mais concentrado. E isso vai variar de acordo com as necessidades da colônia, por isso é importante sempre fazer essa observação, verificar se elas estão consumindo o xarope que a gente oferece e acompanhar regularmente. Aqui tem um exemplo de uma alimentação bem sucedida do senhor Paulo Menezes, um meliponicultor lá do Rio Grande do Norte, em Mossoró. Ele cria a abelha jandaíra, que é uma espécie muito produtiva, que produz bastante mel, um mel bastante apreciado, e a gente fez um estudo junto com ele sobre o manejo das abelhas. E aqui tem um exemplo do que ele faz, do manejo que ele realiza. Lá em Mossoró existia uma época chuvosa, que tem a maior concentração das flores, e tem uma época seca. Nessa época seca é a época que ele faz a alimentação artificial, que as abelhas vão precisar de mais recursos, como ele tem bastante abelha no meliponário, isso é bem importante. E nas épocas chuvosas que tem recursos, ele faz a divisão dos ninhos, a multiplicação, e ele faz a colheita do mel. Como ele separa a alimentação e a colheita do mel, não tem esse perigo de misturar mel e xarope.
porque nessa época que é a época menos favorável, as abelhas vão tomar o xarope, elas não vão armazenar. E com isso ele não tem o risco, então, de coletar xarope ao invés de mel. Existe todo esse cuidado. E o que a gente fez junto com ele foi comparar o que acontecia nos anos com alimentação e nos anos sem alimentação. E o que a gente viu foi que nos anos que há alimentação artificial com xarope, a produção de mel aumenta. E como eu falei, não é mel de xarope, é o mel feito pelas abelhas, porque elas ficaram mais fortalecidas pela alimentação artificial e conseguiram produzir mais mel depois na época chuvosa. E esse aumento foi bem significativo, foi de 37%. Isso quer dizer que se a abelha, se o ninho, produz 1 litro de mel, no ano que você alimentar com xarope, você vai produzir 370 ml a mais, ia ser 1 litro e 1,37 litro. É bastante a mais, é uma produção considerável e que vale muito a pena fazer. Se vocês quiserem saber detalhes sobre esse trabalho, ele está disponível na revista Mensagem Doce, que já está disponível na internet. Bom, além da alimentação energética, existe a alimentação proteica. Então, aqui alguns exemplos do que a gente pode fornecer: o pólen de apis mellifera, que a gente compra já desidratado, a gente pode oferecer ele seco mesmo, ou hidratar para oferecer para as abelhas. A gente pode oferecer o pólen de outras abelhas sem ferrão. Então, algumas espécies são mais produtivas e a gente pode pegar esse pólen que elas armazenam e oferecer para as espécies que estão mais necessitadas. Isso acontece bastante com as escaptotrigonas, a mandaguari, a tubuna, elas armazenam muito pólen, e a gente pode pegar um pouco desse pólen e oferecer para as outras colônias que estão mais fracas ou outras espécies que precisam. Esse pólen pode ser oferecido num bombom, então a gente faz uma pastinha e reveste com cera e faz esse bombom para oferecer para as colônias, ou oferece em algum recipiente mesmo que as abelhas vão coletar. Existem também substitutos artificiais, que são alimentos fermentados baseados em levedo de cerveja e extrato de soja. Algumas pesquisas são feitas em relação a isso para verificar o efeito dessa alimentação, mas elas podem ser importantes se você não tiver acesso a outro tipo de alimentação. Aqui também a gente recomenda alguns testes para saber o que as abelhas preferem. Então, aqui a gente tem um exemplo de 2 tipos de pólen sendo oferecidos para mandaguari. Dá para ver que esse aqui, o consumo é muito maior, tem muito mais abelha coletando e comendo. E aqui a gente está testando condições de umidificação diferentes. Aqui está seco e aqui está úmido. E aqui dá para ver que elas estão preferindo esse seco. Como eu falei, aqui tem alguns exemplos de pesquisa com os alimentos artificiais de base proteica, de extrato de soja e levedo de cerveja. Existem diversas receitas disponíveis nessas publicações na internet. Aqui tem um exemplo também de uma estufa para fermentação desse alimento, então você precisa fazer todo o preparo, depois fermentar, e isso aumenta a palatabilidade desse alimento e facilita a digestão pelas abelhas. Então, elas preferem esse alimento fermentado, tem que fazer esse processo de fermentação. Alguns estudos recentes mostram que essa alimentação ajuda a manutenção do ninho, mas que algumas abelhas que se alimentam, as abelhas que se alimentam disso, em comparação com as abelhas que têm alimentação natural, elas morrem mais cedo. Então, é uma questão para a gente levar em consideração. Por isso é importante só utilizar essas estratégias quando o ninho realmente precisa e você não tem outra alternativa. Então, pensa, se você está com um ninho muito fraco, não tem pólen, não tem plantas com flores, não tem o que fazer, essa alimentação artificial pode ser uma boa saída para manter o ninho. As abelhas podem sobreviver menos, mas o ninho vai se manter, vai se estabelecer e depois ele vai conseguir continuar e ter acesso às flores e tudo mais, mas primeiro ele precisa sobreviver a essa época que não está favorável.
Por fim, um alerta para a gente pensar na origem desses pólens que a gente oferece para as nossas abelhas. Então, é importante conhecer a procedência desse pólen, no pólen apícola, que às vezes a gente compra, porque existem alguns casos de doenças que estão contidas nesse pólen, alguns patógenos, que passam da apis mellifera que estão nesse pólen e passam para as nossas abelhas quando a gente faz alimentação. Então, existe um caso que é a da cria pútrida europeia, uma bactéria que estava contaminando o pólen de apis mellifera e ao utilizar como alimentação artificial para as abelhas sem ferrão, trouxe essa doença para as abelhas sem ferrão. Então, por isso a gente tem que tomar esse cuidado. Aqui a gente vê o que causa, que efeitos essa doença causa nas abelhas sem ferrão. Então, dá para ver um favo com muitas falhas, existe a perda de muitas larvas, elas ficam escuras e com um odor desagradável e se perde muita cria. Você pode, inclusive, perder o ninho no caso dessa doença, por isso a gente tem que tomar esse cuidado e ficar alerta quando aparecer alguns sintomas desse tipo. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que essas dicas sejam úteis e que ajudem no manejo das abelhas. É, Muito obrigada e estou à disposição para tirar dúvidas. Curta esse vídeo e não se esquece de se inscrever no nosso canal. Obrigada.